Agora você nos ouve, Emily? Bem-vinda ao Estúdio CBN. Agora Sim, sim. boa Eba, Ah, tarde, que bom. bem-vinda. Problema técnico aí. Muito acontece. obrigada, um prazer falar com vocês. Bom, quero começar falando do trabalho do produtor, porque a produção é muita coisa, né, Emily? Quando a gente fala produção, são muitas atividades aí que cabem nessa palavra. O que é que faz um produtor? É verdade, pode ser, a produção é um setor, né, complexo trabalha muita gente, na verdade, mas eu como produtora, digamos, principal do projeto, eu acompanho todas as etapas, né, de um filme, a partir do desenvolvimento até ele ficar pronto e até a distribuição. Então, no início, eu começo desde a primeira ideia, ajudar no desenvolvimento do projeto, na captação de recursos. Uma vez que a gente tem, uma vez que a gente tem um roteiro, a gente parte para da montagem financeira, né, do projeto, e depois começa a parte da produção mesmo, que é da logística do projeto, a compor uma equipe, essa parte de escolher as pessoas com quem a gente vai trabalhar é muito importante. Viabilizar, né, que cada etapa aconteça da melhor forma possível até o filme ficar pronto. Emily, o Agente Secreto é uma coprodução com França, Alemanha e Holanda. Por que esses países? Como é que foi o contato com os representantes desses países? Bom, é um projeto bastante ambicioso, né, que a gente sabia desde o início, um filme de época com um roteiro bem denso, muitos atores, muitas locações, então, pelo tamanho do orçamento que a gente imaginava, a gente sabia que talvez a gente ia precisar de recursos também fora do Brasil para ajudar a composição desse orçamento. Praticamente desde o início, a gente estava em contato com os parceiros franceses para essa coprodução. A gente já teve várias coproduções com a França também, que é meu país, tem uma proximidade. Mas ao longo do processo, a gente teve essa possibilidade de captar recursos também na Alemanha e na Holanda. E foi muito importante para a gente completar o orçamento. Isso envolve que a gente tenha também que fazer algumas partes da produção, da pós-produção na Europa, mas foi tudo bem orgânico e deu muito certo, assim, a gente fez o som na França, a finalização de imagem na Alemanha, a animação da perna cabeluda foi feita na Holanda, então são vários pedacinhos, né, que ajudam a terminar o filme em cada país. Veja, a gente vê o filme pronto na tela. A Emily está falando de todo o trabalho que se faz. E é um trabalho invisível para quem vai assistir ao filme, não imagina como é que tudo isso é feito. Mas não é que o filme estreia e acabou o trabalho da Emily. Talvez o filme estreie e tenha começado uma parte muito importante do trabalho do produtor, que é fazer com que esse filme seja visto e fazer com que ele rode pelo mundo. A campanha de O Agente Secreto, o Kleber sempre fala, né, Emily, começou em Cannes no ano passado. Então, assim, tem desde maio a produção, o elenco, o diretor estão trabalhando muito, viajando muito com esse filme. E eu quero saber como é que é feito esse trabalho de fazer com que esse filme seja, primeiro, visto, depois selecionado para estar nesses festivais, depois visto por quem vota nos prêmios, porque a gente vê que é uma caminhada mesmo que o produto faz, né? O produto filme. Sim. Bom, quando a gente está já terminando o filme, dependendo do timing, a gente meio que escolhe uma estratégia de festivais, né, para a gente fazer todo sentido enviar o filme para Cannes, porque o filme ia ficar pronto bem a tempo de poder inscrever o filme. Por ser também uma coprodução com a França, era importante a gente tentar o Festival de Cannes, o maior festival do mundo, o maior mercado. Então foi bem natural a gente enviar, e também temos um histórico com Cannes, já tivemos dois outros filmes na competição, outro filme fora de competição, Aquários, Bacurau e Retratos Fantasmas. Então a gente, assim que o filme ficou pronto, enviamos e o filme foi selecionado. A partir do Festival de Cannes, a gente começa outro momento do filme,
por ter um mercado muito grande, os distribuidores têm a possibilidade de comprar o filme em Cannes para ter vários territórios. E a gente teve a sorte da Neon, que é uma distribuidora muito importante nos Estados Unidos, adquirir o filme em Cannes. Além de muitos outros distribuidores, né, importantes para outros territórios. Mas o fato da Neon ter adquirido o filme abriu toda essa possibilidade de começar a trabalhar numa campanha para a chamada temporada de prêmios, né? Que é algo muito americano, mas que ao mesmo tempo tem se aberto muito para o cinema internacional, né? Nos últimos anos, a academia muito mais diversa. Então, a partir disso, a gente tem trabalhado bastante para divulgar o filme nos territórios importantes para esses votos, né, da academia. Queria entender uma coisa, desculpa, Fê. Você falou da distribuição e da importância de ter uma distribuidora grande. Era isso que você ia falar, Fê? Não, pode seguir. Eu queria entender por quê. O que é que uma distribuidora desse tamanho faz que uma outra distribuidora não faria nesse caminho que o filme pretende? E como ter estado em Cannes, por exemplo, com outros filmes, já tinha deixado uma porta ali um pouquinho aberta para outros filmes que viessem depois, como foi o caso do Agente Secreto. Sim, não, o fato da gente ter tido 2 prêmios em Cannes também foi muito importante, eu acho, para essa trajetória do filme. Mas, assim, tem distribuidoras de todos os tamanhos, né? Primeiro, é importante ter uma distribuição comercial nos Estados Unidos, mas o tamanho e a experiência da distribuidora conta bastante nessa campanha, né? E a Neon tem se destacado muito nos últimos anos pelas campanhas que eles fizeram e os prêmios que eles têm conseguido ano passado com a Nora, por exemplo, que ganhou o Oscar, mas com muitos outros filmes importantes. Então, tem a experiência, né? Tem uma visão estratégica de como fazer campanha em várias categorias que eles têm, que não é qualquer outra distribuidora que tem. E tem também os recursos que eles podem investir na campanha, porque a campanha para esses prêmios, essas premiações é uma jornada muito longa e que custa muito dinheiro. Porque o objetivo é a gente mostrar o filme para a maior quantidade possível de votantes, então a gente tem que viajar muito, ir presencialmente, participar de sessões, de eventos, de debates. Isso é muito custoso. Tá. Agora, Emily, sobre as indicações que nós vimos ontem, sabe que no bolão lá de casa, dos amigos, a gente acreditava em 2, vieram 4 indicações. Te surpreendeu tudo isso? A gente ficou, assim, teve uma época que a gente conseguir apenas uma de melhor filme internacional já era, assim, um grande feito, né? Então, a gente não tinha ideia de... A gente estava preparado para tudo, inclusive para não ter nenhuma. Mas, então, sim, nesse sentido, em 4 indicações, a gente ficou muito, muito, muito feliz e surpreso. Mas aqui, a primeira que chegou e que me deixou realmente muito feliz e estarrecida foi a de elenco, porque é uma categoria nova no Oscar, né? A primeira vez que tem essa categoria. Então, inclusive, para fazer campanha ainda era um mistério de como fazer campanha para essa categoria. E eu estou achando incrível que um filme brasileiro tenha conseguido essa indicação, considerando que os filmes americanos trabalham de forma completamente diferente, né? A coisa do casting lá, produtores de elenco muito poderosos, sabe? Que todos se conhecem entre eles e é uma maneira muito diferente da que a gente trabalha. Mas eu acho que os votantes, eles a coisa do elenco em toda essa campanha, essas viagens, esses eventos que a gente tem feito, é algo que todo mundo fala. Então, de alguma forma, também não me surpreendeu tanto, porque eu sei que é algo que é uma das forças do filme. As pessoas lembram de cada um dos personagens, muitos têm um impacto grande, assim, quem assiste.
O que é que vai ser avaliado nessa categoria, hein, Emily? Eu fiquei curiosa, porque é o quê? É o conjunto das interpretações, é o trabalho do diretor com cada um dos personagens. Difícil, né? Eu acho que é um pouco um conjunto, porque acho que para quem vê o filme e vota na primeira etapa, é muito importante o trabalho do próprio diretor de elenco. E o Gabriel Domingues, que é o nosso produtor de elenco, foi lá fazer campanha, foi para os Estados Unidos, participou de eventos. É como uma campanha política, né? Você tem que encontrar com muita gente, conversar, seduzir. E eu acho que ele fez muito bem esse trabalho. Então, porque para essa etapa era muito importante conseguir os votos desse branch, né, que chama de votantes. Uhum. Agora, nessa nova etapa, qualquer um dos votantes vai poder votar na categoria de elenco, e eu acho que aí é um conjunto de fatores. Acho que as pessoas vão pensar muito nos atores, no geral, e nos personagens do filme. Emily, você nasceu na França, nasceu em Bordeaux, é formada em ciência política, chegou ao Brasil no começo dos anos 2000 e fez uma virada de carreira para o audiovisual. Tenho certeza que sempre gostou disso, claro. Pode nos contar por que você veio para o Brasil, por que decidiu ficar aqui e a sua história com o cinema aí no Recife? Foi um pouco por acaso, eu estudei ciências políticas, então eu procurei ter uma experiência de trabalho na minha área, eu me inscrevi num programa para ter uma experiência de trabalho no exterior, particularmente na América Latina, no setor de embaixadas e cooperação internacional, e eu consegui essa vaga no consulado da França para o Nordeste, em Recife. E era um contrato com duração limitada de até 2 anos. Eu sempre gostei de cinema, mas acabei estudando, estudos mais gerais para depois decidir o que eu faria. E acabou que no meu trabalho também tive que fazer cooperação cultural, organizar mostras de cinema francês. Então, acabei me relacionando muito com essa área, né? E aí foi assim que eu conheci Kleber, que na época era crítico de cinema e também programador da sala do cinema da Fundação. E aí, bom, eu acabei ficando, né? A gente começou quando o meu contrato acabou, comecei a ajudar ele nas produções que ele estava, na época ele fazia curtas-metragens, e comecei a ajudar ele fazendo um pouco de tudo, aprendendo de forma bem, né, artesanal, até que a gente, muito, né, gradualmente e naturalmente, a gente decidiu criar a nossa produtora, e fazer os nossos filmes. E foi meio que, assim, sem muito planejamento que eu me orientei para essa área da produção para viabilizar os nossos filmes. Aparentemente deu certo, né? Mas deu certo, mas o resultado é fruto também de muito trabalho, Claro. né, muita... É um trabalho de quase 20 anos, então fico muito feliz quando eu lembro dos começos, né? Legal. Legal demais, Emily. Feliz de te conhecer também aqui no nosso estúdio CBN. Emily Também é um Lesclos prazer. é a produtora de O Agente Secreto. É o trator por trás deste filme, trabalhando Muito na obrigada. produção para que o mundo inteiro assista ao filme, goste do filme e reverencie o filme com esses prêmios todos que ele tem conquistado aí desde Cannes. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa sorte no Oscar. Estaremos aqui, ó, torcendo para o Brasil. Valeu. Obrigada, Tatiana e Fernando. Muito Boa tarde. obrigado. Boa tarde.